Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus, e eu queria que você, já que estamos falando de governo, né? Abrisse a sua Bíblia em Juízes. A série não é sobre juízes, mas está acontecendo da gente trazer uma série de estudos em cima do livro de Juízes, Juízes 9. Juízes 9. Vamos falar um pouquinho de Abimeleque. Alguém já ouviu falar em Abimeleque? Já, né? Com certeza já ouvimos falar em Abimeleque, talvez não esse Abimeleque, porque são 3 Abimeleques que aparecem na Bíblia. Que isso, pastor? Nem isso eu não sabia. Pois é, são 3 Abimeleques, né? E acredita-se, inclusive, que, anotação aí, que Abimeleque não seria um nome, mas seria um título, né? Abimeleque seria um título para alguns reis, né? Para alguns reis, alguns líderes de alguns povos. Assim como Faraó não é um nome, mas é um título, né? Abimeleque seria também um título. E esse título mais aproximado para Abimeleque seria príncipe, né? Não seria, na verdade, rei, mas seria príncipe. Porque Abimeleque significa literalmente filho do rei, né? Na verdade, meu pai é rei, né? Não é filho do rei. Se fosse filho do rei, seria Bar, né? Mas o Ab significa pai. Meu pai é rei. Então, vamos falar sobre Abimeleque. Todos acharam o texto? Diz assim: Abimeleque, filho de Jerubaal. Quem era Jerubaal? Quem era Jerubaal? Ninguém sabe quem era Jerubaal? Tá bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre Jerubaal. Vocês vão falar assim: ah, é? É mesmo? É mesmo. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi aos irmãos de sua mãe em Siquém e disse a eles e a todo o clã da família de sua mãe: perguntem a todos os cidadãos de Siquém o que é melhor para eles: ter todos os 70 filhos de Jerubaal governando sobre eles, ou somente um homem. Lembrem-se de que eu sou sangue do seu sangue. Os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquém, e estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é nosso irmão. Deram-lhe 70 peças de prata tiradas do templo de Baal-Berite, as quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios que se tornaram seus seguidores. Olha quem se tornou seguidor de Abimeleque: os desocupados e vadios. Então ele contratou, com 70 peças de prata, ele contratou esses desocupados e vadios, e esses passaram a segui-lo. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou seus 70 irmãos, filhos de Jerubaal, sobre uma rocha. Mas Jotão, o filho mais novo de Jerubaal, escondeu-se e escapou. Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho, junto à coluna de Siquém, para coroar Abimeleque rei. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si, e disseram à oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar o meu azeite
com o qual se presta honra aos deuses e aos homens para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e aos homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jerubaal e sua família, como ele merecia? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-lo das mãos de Midian. Hoje, porém, vocês se revoltaram contra a família de meu pai, mataram seus 70 filhos sobre a mesma rocha e proclamaram Abimeleque, o filho de sua escrava, rei sobre os cidadãos de Siquém, pelo fato de ser irmão de vocês. Se hoje vocês de fato agiram com sinceridade para com Jerubaal e sua família, alegrem-se com Abimeleque e alegre-se ele com vocês. Entretanto, se não foi assim, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo. E que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e consuma Abimeleque. Depois Jotão fugiu para Ber, onde ficou morando, longe de seu irmão Abimeleque. Fazia 3 anos que Abimeleque governava Israel, quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Isso aconteceu para que o crime contra os 70 filhos de Jerubaal, o derramamento do sangue deles, fosse vingado em seu irmão Abimeleque e nos cidadãos de Siquém, que o ajudaram a assassinar os seus irmãos. Os cidadãos de Siquém enviaram homens para o alto da colina para emboscarem os que passassem por ali, e Abimeleque foi informado disso. Nesse meio tempo, Gaal, filho de Ebed, mudou-se com seus parentes para Siquém, cujos cidadãos confiavam nele. Sucedeu que foram ao campo, colheram uvas, pisaram-nas e fizeram uma festa no templo do seu Deus. Comendo e bebendo, amaldiçoaram Abimeleque. Então Gaal, filho de Ebed, disse: quem é Abimeleque para que o sirvamos? E quem é Siquém? Não é ele o filho de Jerubaal? E não é Zebul, seu representante? Sirvam aos homens de Amor, pai de Siquém, porque servir Abimeleque. Ah, se eu tivesse esse povo sob meu comando, eu me livraria de Abimeleque e lhe diria: mobilize o seu exército e venha. Quando Zebul, o governante da cidade, ouviu o que dizia Gaal, filho de Ebed, ficou indignado. Secretamente enviou mensageiros a Abimeleque dizendo: Gaal, filho de Ebed, e seus parentes vieram a Siquém e estão agitando a cidade contra você. Venha de noite, você e seus homens, e fiquem à espera no campo. De manhã, ao nascer do sol, avance contra a cidade. Quando Gaal e sua tropa atacarem, faça com eles o que achar melhor. E assim Abimeleque e toda a sua tropa partiram de noite e prepararam emboscadas perto de Siquém, em quatro companhias. Ora, Gaal, filho de Ebed, tinha saído e estava à porta da cidade quando Abimeleque e seus homens saíram de sua emboscada. Quando Gaal os viu, disse a Zebul: veja, vem gente descendo do alto das colinas. Zebul, porém, respondeu:
você está confundindo as sombras dos montes com homens. Mas Gaal tornou a falar: veja, vem gente descendo da parte central do território, e uma companhia está vindo pelo caminho do carvalho dos adivinhadores. Disse-lhe Zebul: onde está toda aquela sua conversa? Você dizia: quem é Abimeleque para que o servamos? Não são estes homens que você ridicularizou? Saia e lute contra eles. Então Gaal conduziu para fora da cidade de Siquém. Então Gaal conduziu para fora os cidadãos de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu e ele fugiu. Muitos dos homens de Siquém caíram mortos ao longo de todo o caminho, até a porta da cidade. Abimeleque permaneceu em Arumá, e Zebul expulsou Gaal e seus parentes de Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu aos campos, e Abimeleque ficou sabendo disso. Então dividiu os homens em 3 companhias, e armou emboscada no campo. Quando viu o povo saindo da cidade, levantou-se contra ele e atacou. Abimeleque e as tropas que estavam com ele avançaram até a porta da cidade. Então 2 companhias avançaram sobre os que estavam nos campos e os mataram. E Abimeleque atacou a cidade o dia todo, até conquistá-la e matar o seu povo. Depois destruiu a cidade e espalhou sal sobre ela. Ao saberem disso, os cidadãos que estavam na torre de Siquém entraram na fortaleza do templo de El-Berite. Quando Abimeleque soube que haviam reunido-se lá, ele e todos os seus homens subiram o monte de Zalmon. Ele apanhou um machado e cortou um galho da árvore e o pôs nos ombros. Então deu esta ordem aos homens que estavam com ele: rápido, façam o que eu estou fazendo. Todos os homens cortaram galhos e seguiram Abimeleque. Empilharam os galhos junto à fortaleza e a incendiaram. Assim morreu também o povo que estava na torre de Siquém, cerca de 1000 homens e mulheres. A seguir, Abimeleque foi a Tebes, sitiou-a e conquistou-a. Mas dentro da cidade havia uma torre bastante forte, para a qual fugiram todos os homens e mulheres, todo o povo da cidade. Trancaram-se por dentro e subiram a torre. Subiram para o telhado da torre. Abimeleque foi para a torre e atacou-a. E quando se aproximava da entrada da torre para incendiá-la, uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça dele e lhe rachou o crânio. Imediatamente ele chamou o seu escudeiro e lhe ordenou: tire a espada e mate-me, para que não digam que uma mulher me matou. Então o jovem o atravessou e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. Assim, Deus retribuiu a maldade que Abimeleque praticara contra o seu pai, matando os seus 70 irmãos. Deus fez também os homens de Siquém pagarem por toda a sua maldade. A maldição de Jotão, filho de Jerubaal, caiu sobre eles. Deus, fale conosco, precisamos encarecidamente de ouvir a tua voz falando conosco. Queremos sair daqui, ó Deus, alimentados e fortalecidos pela mensagem que brota, Senhor, do teu trono para nós. E que nós possamos daqui, ó Deus, tirar aprendizado, possamos ter, ó Deus, um ensino profundo, de qualidade. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, estamos lendo o livro de Juízes. E existe uma expressão que é repetida ao longo dos textos de Juízes. Né? A gente pode ver lá, se você for comigo até Juízes 18, versículo 1. Juízes 18, 1. O que está dizendo aí? Juízes 18, 1.
Como é que é? Vamos ler. Pode ler em voz alta. Naqueles dias não havia rei em Israel, e no mesmo dia Muito bem. Agora o 19:1. O que diz? naqueles dias não havia rei em Israel. Muito bem. E a gente vai encontrando esse texto, se repete, se eu não me engano, umas 4 vezes. Ainda tem algumas passagens anteriores que o texto fala a mesma coisa. Naquele tempo não havia rei em Israel. O que significa isso, pastor? O que significa isso? Significa anarquia total. Não havia rei, não havia governo. Cada um fazia o que queria. Lembram disso? Lembra da pregação sobre o levita e a concubina? Foi em Juízes também. Então cada um fazia o que queria. Cada um fazia o que achava que era certo. E agora se levanta Abimeleque. Abimeleque, provavelmente seu nome não era Abimeleque, mas ele passou a adotar esse nome, né? Filho de Jerubaal, que o seu nome também não era Jerubaal, mas esse foi um apelido que ele passou a ter, Jerubaal. Por quê? Destruidor de Baal. Jerubaal significa destruidor de Baal. Quem era Jerubaal? Pastor, quem era Jerubaal? É só a gente está no capítulo 9. É só a gente ler um pouquinho antes. O capítulo 8, versículo 28. Assim Midian foi subjugado pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de... Versículo 28. Durante a vida de... Gideão, a terra desfrutou de paz 40 anos. Jerubaal, filho de Joás, retirou-se e foi para casa, onde ficou morando. Teve quantos filhos? 70 filhos, todos gerados por ele, pois tinha muitas mulheres. Sua concubina que morava em Siquém também lhe deu um filho, a quem ele deu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, Jerubaal, filho de Joás, Gideão, filho de Joás, morreu em idade avançada e foi sepultado no túmulo de seu pai Joás em Ofra. Jerubaal, então, é Gideão. Gideão teve um pouquinho filho, né? 7 não diga 7, mas 70 filhos. Então 70 filhos foram os filhos de Gideão. E ele teve um filho. Com uma serva, né? O nome Abimeleque, como eu falei, meu pai é rei, significa que ele era o quê? Príncipe. Foi o nome que o pai dele deu a ele, né? O pai dele, esse é meu príncipe, né? Príncipe é filho de rei. Mas nem sempre, né? Às vezes você fala príncipe pelo carinho, mas Abimeleque deixou entrar isso no seu coração. Ele falou, opa, eu sou príncipe, então príncipe é filho de rei. Então eu sou rei. Queridos, olha o que diz. Prestem atenção no que diz o capítulo 8, versículo 22. 8:22. Os israelitas disseram a quem? Gideão. Reine sobre nós, você, seu filho, seu neto, pois você nos libertou da mão dos midianitas. O que o povo queria? Um rei. E o povo pediu isso para quem? Para Gideão. O que ele disse? Não reinarei sobre vocês. Respondeu-lhe Gideão. Nem meu filho reinará sobre vocês. Mas quem? O Senhor reinará sobre vocês. Eu não vou ser o rei de vocês, nem meus filhos vão ser reis sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês.
Palavras de Gideão. O povo aclamou, o povo pediu. Ele falou, não. Aí, Gideão reina 40 anos e morre. Aí vem o filho dele, um dos 70, filho de uma concubina, né? Filho de uma... Lembra que havia um costume também, naquela época, que a concubina poderia não morar com o seu marido. Ela continuar morando na casa dos seus pais, seus familiares, porém sendo sustentada pelo seu marido. Parece que esse era o caso da mãe de Abimeleque. Ela continuou morando nas terras de Siquém. Então, tipo assim, quando Gideão ia lá, ele tinha a sua concubina. E lá ele era tratado e cuidado por ela. E Abimeleque viu toda essa situação e falou, bom, olha só, gente, eu sei que vocês estão ávidos, desejosos de ter um rei. Agora, para vocês, o que é melhor? Ser governado por um homem ou ser governado por 70? Como é que vai agradar 70 reis? Como é que vai agradar todo mundo? O que vocês acham? Ele diz o texto que ele foi na casa dos irmãos de sua mãe, ou seja, na casa dos seus tios, e na casa, no clã, no meio dos parentes. Ele falou, espalhem isso aí. Afinal de contas, lembrem-se, eu sou sangue do sangue de vocês. Nós somos sangue do mesmo sangue. Eu sou siquemita. Eu sou filho de Jerubaal, sim. O nosso libertador. O cara que era bambambam, sim. Mas eu sou sangue de vocês. E os outros? Os outros não são. Os outros são filhos de outras mulheres lá. São filhos das hebreias. Agora, não, aqui, vamos fechar aqui com a gente. Fecha comigo. Pedido de Jerubaal. E aí o que aconteceu? Eles fecharam com ele. E começaram a espalhar isso pelo povo. E o povo falou, pô, legal, beleza, Jerubaal é o nosso rei. É o nosso rei. Aí eles falaram assim, foram e buscaram, olha só. Quem eram os siquemitas? Siquemitas, meus irmãos. Os siquemitas. Os siquemitas, vamos contar um pouco da história, né? Os siquemitas eram descendentes de Siquém, filho de Amor. Quem era Siquém, filho de Amor? Vamos voltar lá atrás, lá em Jacó. Lembra que Jacó teve uma filha? Qual era o nome da filha de Jacó? Diná. E ela se apaixonou por um rapaz, um príncipe. Qual era o nome desse príncipe? Siquém. E o que esse príncipe fez? Ele foi lá e deflorou ela. Sem, né? O que era deflorar? É ter relações sexuais sem a bênção do pai. Na verdade, o problema todo é que Jacó não tinha abençoado. Aí, só que ele se apaixonou por ela. Ele falou, puxa, eu tenho que casar com essa menina. E ele foi lá, pediu, né, foi junto com seu pai, eles foram lá e pediram desculpas a Jacó pelo que ele fez. E ele falou, estou disposto a restituir, eu quero casar com a sua filha e o meu povo vai ser seu povo. Nós vamos misturar tudo. Jacó falou, mas não é assim que a gente faz aqui. Não é assim não. Chegar e fazer e depois vir, não. Primeiro tem a bênção, depois... Aí, mas o que foi feito, e a gente, vamos acertar por aqui, vamos nos tornar amigos. Jacó falou, tá bom. Jacó aceitou, porém, 2 filhos dele não aceitaram. Lembra quem foi? Judá e Levi não aceitaram. Fala, quê? Não. Como que meu pai perdoa um negócio desse? Ele desonrou a nossa irmã. E Jacó pediu que todos os homens fossem circuncidados. E eles foram circuncidados. E eles estavam se curando da circuncisão quando eles invadiram de madrugada, os 2 filhos de Jacó invadiram de madrugada e mataram todos os homens da cidade de Siquém. Matou todo mundo, na calada da noite. Os homens estavam se convalescendo, né? Tinham passado por uma pequena cirurgia, né? Uma cirurgia peniana. Então, assim, eles estavam
muito mal. Inclusive a cirurgia não era feita com bisturi, era feita com pedra afiada. Né? Então, assim, era complicado. Então, só que eles foram lá e mataram todos os homens. Pouparam as mulheres e as crianças. Mas agora essas mulheres e crianças vão nos servir. Esse povo cresceu. Esse povo multiplicou. Esse povo, agora, estava ali no meio deles, era um povo meio que misturado, meio que separado, estava ali meio, né? E esse povo tinha certas restrições com o povo de Israel. Olha que Deus sempre quis que o povo de Israel fosse um povo separado, mas vira e mexe havia mistura, vira e mexe havia mistura. Nós falamos na semana passada sobre a mistura, né, sobre Efraim, né, que foi mistura de José com a egípcia. A esposa de José era egípcia, José era hebreu. Se casaram, tiveram filho, Manassés e Efraim, e os filhos dele falavam com sotaque meio egípcio, meio hebreu, né? Falava Sibolé, não conseguia falar só saía, né? E, enfim, inclusive essa semana eu vi um cibolete aí no Facebook, eu falei, meu Deus, o que é isso? Né? O tema agora, o assunto do momento é a Natura com Tammy né? E um cibolete veio e colocando, eu sinceramente eu falei assim, bom, eu acho que esse rapaz que assim, tá lá no meu Facebook, mas não sei quem é, né? E aí ele colocou um monte de coisa, falando que os crentes têm mais que cuidar de não sei o quê. Tu não bloqueou? Não, bloqueei não. Não, tá lá, deixa aí. Talvez aprenda alguma coisa pra mim. Aí que os crentes tinham mais que fazer não sei o quê, tá. E eu comecei a ver, aí eu comecei a ver as postagens dele, né? Tudo assim e tal, que bem LGBTQIH. Muito. E eu, e daqui a pouco um vídeo dele cantando. Ele é cantor gospel. Eita, Lelê. Ele tal. E o coisa dele Rei Excelso, Rei Eterno. Acho que é Rei Eterno. Alguma coisa. Aí eu olhei e falei, mas... E eu fui ver, aí dando uma palavra, queridos, que Deus abençoe você rica e abundantemente, que a sua vida seja assim, não sei o que. Aí falou um versículo, a Rosa até falou, falar versículo não quer dizer nada. Aí eu fiquei assim, falei, oi? Falei, não, acho que alguém hackeou, alguém deve ter hackeado o Facebook dele e botou essas postagens, porque é muito cibolete. Muito. Eu falei, porque não, a ideia, irmão, não combina. O que ele está falando não condiz com, né? Então, macho e fêmea nos criou, e ponto. O máximo que você pode fazer é não entrar na discussão. Agora, não tem como defender o que não tem defesa. É antibíblico. É antibíblico, não há defesa. Pai é pai, mãe é mãe, e o que passar disso é procedência maligna. Sim, não. E o que passar disso é procedência. Não quer entrar em discussão, amém. Não entre em discussão. Quer quieto. Mas não há defesa. Não podemos defender o que não tem defesa. Então, essas misturas acabam dando nisso. Né? Acabam dando nisso. E o povo aqui também se misturou. Né? Gideão foi lá, teve uma concubina, Siquemita, teve um filho, Abimeleque, e agora Abimeleque vê uma oportunidade, e a primeira coisa que ele faz é desonrar seu pai, desonrar sua história, é a falta de amor pelos seus irmãos. Ele se junta com... É interessante que as pessoas, quando tentam se levantar, porque ele não se levantou contra ninguém, ele se levantou contra o próprio Deus. Não foi contra outro homem. E homens que se levantam contra o próprio Deus não conseguem entender que eles não estão apenas ferindo seus irmãos, mas estão ferindo o próprio Deus.
E hoje, quem se levanta para fazer defesa ao mundo, quem se levanta contra a igreja para fazer defesa ao mundo, está se levantando contra o próprio Deus. Contra o próprio Deus. E ele não percebe quem está se juntando com ele, quem está dando apoio a ele. Veja, desocupados e vadios. Em algumas Bíblias está diferente. Sem caráter e vadios. Sem caráteres e vadios. Em outras Bíblias. Alguém quer um texto diferente? Está lá no versículo 4. Desocupados e vadios. Desocupados e vadios. Versículo 4. Se alguém tiver alguma coisa diferente aí. Levianos e atrevidos. Essa palavra atrevidos, né, que algumas vadios, é a mesma palavra que Jacó fala sobre o seu filho Rúben, quando Rúben se deita com Bila, mulher do pai. Né? Lembram que Rúben era o filho mais velho de Jacó, e Bila, ela passou a ser serva de Jacó. Ela era muito novinha, era muito menina ainda, adolescente, pré-adolescente. E ela cresceu, né, ao lado de Jacó, era serva de Jacó, a serva da mulher de Jacó, e a mulher de Jacó deu Bila como mulher para Jacó. Só que o filho mais velho de Jacó se apaixonou pela mulher de Jacó e se deitou com ela. E a palavra que Jacó usa é essa palavra aí, seu atrevido, é essa mesma palavra. Ou seja, homens sem escrúpulos, sem caráter, homens sem princípios. Eram esses homens que estavam se juntando com Abimeleque. Ele não despertou, ele não entendeu isso. Na verdade, ele buscou isso. Ele buscou homens que pudessem fazer qualquer coisa. Topam tudo por dinheiro. Homens que estavam dispostos a fazer qualquer coisa. Irmãos, não foi uma batalha, não foi uma guerra. O texto é bem claro. O texto diz que Abimeleque pegou os irmãos, levou para uma cidade, sobre o alto de uma pedra, matou os 70. Na verdade, foi um grande ritual maligno. Foi um grande massacre. Foi uma grande chacina. Eles foram mortos de maneira covarde. Eles foram mortos traiçoeiramente. Eles não foram mortos em batalha. Ah, vamos lutar contra os meus 70 irmãos. Não. Ele pegou um por um na traição. E levaram para um alto de uma pedra. Para quê? Para servir de exemplo. E Abimeleque faz isso. E toma o poder. Só que um irmão escapou. No caso foram mortos 68. A Bíblia, né, arredonda para 70, mas ele teve 70 filhos. Foram mortos 68. Porque um era o próprio Abimeleque e o outro foi o que escapou, Jotão. Jotão escapou, era o caçula. Ele escapou e ele sobe no Monte Gerizim. E de lá ele faz um decreto onde a cidade toda podia escutar. Né? Naquele tempo, as cidades não tinham os barulhos que a gente tem hoje, né? Os sons. Então, alguém subia no monte e falava no vale, todos se escutavam o que se dizia. E ele então lançou ali uma parábola. Ele lançou uma maldição em forma de parábola. E ele diz assim: as árvores se reuniram e pediram a oliveira para reinar sobre elas. A oliveira disse: deixaria eu de ceder o meu óleo, o meu azeite, que serve aos deuses e aos homens. A palavra deuses aí, na verdade, a palavra é Deus. É porque na tradução eles usaram deuses, mas é a palavra hebraica Elohim. Elohim. El é Deus. E Elohim é como se fosse deuses. Né? É a palavra que aparece lá no livro de Gênesis. No princípio criou Deus, né? Bereshit Elohim. No princípio criaram os deuses. Então, na verdade, toda vez que se refere à Trindade, a palavra Elohim, ela vem no plural. Então, ela simboliza Deus. Está falando Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? É quando se refere à Trindade.
Então, aí a Oliveira diz, eu deixaria o meu azeite, o meu óleo, que serve aos deuses e aos homens, para governar as árvores. Aí eles foram até a figueira. Figueira, venha e governe sobre nós. A figueira disse, eu deixaria a minha doçura, que agrada a Deus e aos homens, para reinar sobre as árvores. Eles foram em cima da videira. A videira, eu deixaria a minha maior honra, que são os meus frutos, a minha uva, que serve de vinho para os deuses e os homens, para reinar sobre as árvores. Eles então vão para o espinheiro. O espinheiro reina sobre nós. O espinheiro fala assim, bom, já que vocês estão pedindo, né? Venham e se abriguem debaixo da minha sombra. Que sombra tem um espinheiro? O espinheiro não tem sombra. O espinheiro que é típico dessa região era um espinheiro seco. Não tinha folhagens. Era uma planta rasteira. Ela dava no chão. E era muito fácil dela pegar fogo. Ela queimava com facilidade. Então ela fala, se abriga debaixo da minha sombra. Quem não me aceitar como rei, sairá fogo de mim e os consumirá. E Jotão então lança a palavra, ele fala assim, assim seja. Vocês que estavam aclamando Jerobaal, vocês que estavam aclamando Jerobaal para ser o vosso rei, e vocês não honraram ele, pelo menos mantendo vivos seus filhos. Queria que ele fosse rei e que os filhos reinassem sobre ele. Bastou um propor a morte de todos, eles mataram todo mundo e não levaram em consideração. Aí Jotão falou assim, se vocês agiram bem com Jerobaal, levantando Abimeleque como rei, então se alegrem com Jerobaal. Agora, se não foi, que o fogo de Abimeleque queime vocês e que o fogo de vocês queime Abimeleque. Vocês vão se destruir. Irmãos, não adianta. Quem se levanta em oposição contra Deus, não pensa você que, fulano está prosperando. Pô, eu podia ter feito também, eu podia ter agido errado e eu ia ter vantagem lá. Ele está tendo vantagem. Irmão, vai ter vantagem por um tempo. Mas a resposta vem. A correção vem. 3 anos, Abimeleque reinou absoluto, soberano. Depois de 3 anos, o texto é bem claro, né, que diz que Deus permitiu, Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e isso. Essa expressão parece a mesma expressão do espírito maligno que rondava Saul, né? O espírito da parte de Deus, porque Deus permitiu. Na verdade, o que acontece? Parece que assim, parece que Deus está com a mão em cima, protegendo. Aí Deus faz assim, Deus permite. Não, vou deixar que aconteça. Eu quero dizer uma coisa para vocês, meu irmão. Toda liderança, seja ela uma liderança correta ou não, ela sofre oposição. Toda liderança sofre oposição. Seja ela aprovada por Deus ou não, seja ela da vontade de Deus ou não, toda ela sofre oposição. Só que Deus protege e guarda aqueles a quem Ele escolheu. E impede que essa oposição se levante a ponto de fazer o que quiserem. Foi o caso de Davi. Davi sofreu oposição do seu próprio filho. O próprio filho de Davi ficava na porta do palácio recebendo as pessoas, impedindo. As pessoas vinham para consultar Davi e eles falavam assim, não, o rei está muito ocupado, o rei está cansado, fala comigo o que você quer. E diz a Bíblia que ele dava até beijinho no rosto. Beijava o rosto e beijava a mão das pessoas. Fala assim, não fala com meu pai não, meu pai está cansado, meu pai está ocupado demais, vem falar comigo. E aí ele começava a resolver as causas ali, e ganhando o povo para si. E depois ele se levantou em revolução contra o seu pai. Sabe o que Davi fez? Davi falou assim,
Joabe falou assim, vamos passar o cerol, porque Joabe gostava de passar o cerol. Joabe falou assim, vamos passar o cerol nesse garoto. Aí Davi falou assim, não, quem sabe Deus acabou comigo, Deus não quer mais que eu seja rei, eu vou sair. E Davi pegou e falou, não, vamos sair, vamos todo mundo. A corte toda, nós vamos sair e vamos nos refugiar no campo. Aí falou assim, mas você vai deixar o palácio? Davi falou, não vou brigar com meu filho não. De repente Deus agora quer ele como rei. Davi também já estava triste, né? Porque tinha pecado, tinha acontecido tudo aquilo. Davi já não tinha mais força para lutar por nada. E ele falou assim, não, eu acredito que Deus tem acabado comigo e Deus levantou ele para ser rei. Vamos embora, vamos sair. E saiu. E Joabe, o filho de Davi, Absalão, tomou o reino. Ele falou, não, agora é tudo meu. E também tomou as concubinas do pai. Ele falou, agora é tudo comigo, eu sou o rei. Só que não durou muito. Logo, logo ele morreu. Porque Deus guarda. Deus me preserva. Ninguém precisa fazer nada. Logo é mostrado. Tem pastores que têm medo, têm um pavor da igreja dividida, da igreja rachada. Não precisa ter medo não. Se foi Deus quem te levantou como liderança, saiba, Ele vai garantir a tua vitória. A igreja não é sua, a igreja é de Deus. Aleluia. Abimeleque falou, não, eu vou reinar. O reino não era dele, o reino era de Deus. Abimeleque não estava querendo lugar de homens. Abimeleque estava querendo o lugar do próprio Deus. E a gente vê aí uma influência satânica presente. Ainda que a Bíblia não fale aqui de Satanás, mas a gente vê Satanás atuando aqui. O mesmo desejo, a mesma ambição de governar, de querer ser o maior, de querer ser o melhor, de querer ser o maioral, entra no coração desse homem. E ele se torna líder por 3 anos. Ele ainda entra na galeria como juiz. Usurpador, sim. Ele usurpou? Sim. É um juiz usurpador. Interessante que o seu pai não foi rei. Seu pai foi juiz. O primeiro rei de Israel, olha quem foi. Foi chamado primeiro rei de Israel. Aí alguém fala assim, pastor, mas ele não foi rei de Israel, ele foi rei em Siquém. Mas em alguma, na passagem aqui, eu não vou procurar agora, mas na passagem diz que ele estava liderando Israel. Tem uma passagem aqui que diz, versículo 22, fazia 3 anos que Abimeleque governava Israel. Havia 3 anos que Abimeleque governava Israel. Então ele foi rei. Gincana bíblica. Qual foi o primeiro rei de Israel? Na verdade foi Abimeleque. Saul, exatamente. Só que antes da dinastia, teve um que não foi levantado por nenhum sacerdote e nenhum profeta. Por isso que ele não é aceito como rei. Porque para ser rei tinha que ser consagrado, ungido por um profeta ou por um sacerdote. E ele não foi, nem por profeta, nem por sacerdote. Ele se autoproclamou rei em Israel. Então, no máximo, ele foi um juiz que liderou por um tempo. Aí o que acontece? Aí aparece um tal de Gaal. Porque quando alguém apronta alguma coisa com alguém, sabe que alguém vai aprontar alguma coisa com ele. Aí apareceu um tal de Gaal. E esse Gaal começou, era um andarilho, né? Chegou lá com a família, nas terras de Siquém, começou, vamos amassar umas uvas, vamos fazer um vinho, vamos tomar um negócio e tal. E eles foram lá, amassaram as uvas, fizeram um vinho, fizeram uma festa, e aí ele começou, se eu fosse o líder, se eu governasse esse povo aqui, eu não ia deixar Abimeleque mandar e desmandar não. Se eu fosse, Abimeleque, quem é Abimeleque? Nós temos que ter gente nossa aqui, ó. Não é seguidor de Jerubaal, não é seguidor de Gideão, filho de Gideão, não. Nós somos siquemitas. O nosso senhor maior era Amor, pai de Siquém. Esse sim, nós temos que ter seguidor. Sempre vai ter alguém achando que, não, mas eu é que estou certo. Eu é que sigo a doutrina de fulano. Principalmente no meio evangélico.
principalmente no meio evangélico. Fica todo mundo querendo, não, que a doutrina... Irmãos, a doutrina, ela é bíblica. Mas eu tenho um asco de criadores de doutrina, teólogos criadores de doutrina. Alguém fala assim, não, mas tem que ver quem criou a doutrina tal. Não, irmão, eu vou pela Bíblia. Eu vou pela Bíblia. Claro que existem algumas coisas que são princípios. E para mim são os princípios apostólicos. Esses são inegociáveis. Agora, se Calvino criou a teoria tal, se Armênio criou a teoria tal, se um outro criou a teoria tal, o problema deles. Primeiro que eles nem foram os primeiros a pensar sobre isso. Já teve gente antes deles. A diferença é que eles patentearam. Eles registraram. Botaram por escrito. Não, mas porque... Tá. Só que um era muito conhecedor, se deleitou e escreveu sobre uma coisa, e o outro também era muito conhecedor, e então escreveu sobre outra. Mas eles discordavam. E daí? Não vai interferir na minha salvação. Nem o pensamento de um, nem o pensamento de outro. Então eu tenho liberdade para entender segundo aquilo que mais me aproxima. Segundo o que eu mais me aproximo. Eu não tenho que... eu sou calvinista e... Calvino escreveu um monte de bobagem. Armênio também escreveu um monte de bobagem. E outros teólogos também escreveram um monte de bobagem. Não tem ninguém certo, certo é a Bíblia. E é com a Bíblia que eu fico. Com a Bíblia que eu fico. Pastor, nós temos uma linha. E essa linha que a gente vai seguir. É a correta? Não. Tem igrejas que seguem uma outra linha. Amém, irmão? Bênção para eles. Entendeu? Então a gente não tem que ficar, não, que é assim, porque é assado. Não, eu vou pelo que é a Bíblia. Eu vou pela Bíblia. Mas tem divergência. Bom, se tem divergência é porque então não está claro na Bíblia. Se tem divergência é porque não está claro na Bíblia. Se estivesse claro na Bíblia, não teria divergência. Jesus é Rei, Senhor, Filho de Deus, isso está claro na Bíblia. A Bíblia fala isso várias vezes, então ninguém vai discordar disso. Quem discordar é anátema. Agora, se é uma coisa que não tem muita certeza, se é pré-milenista, se é amilenista, se tem grande tribulação, se não tem, se tem arrebatamento, se não tem. Isso não está claro. Não está claro. Não, pastor, mas está claro o arrebatamento. Não está claro o arrebatamento. Não está claro o milênio. Não está clara a grande tribulação. Nada disso está claro. Eu fico com o que está claro na Bíblia. E na Bíblia, para mim, está claro que homens que se voltam, homens que se colocam contrários aos planos de Deus, sofrerão as consequências dos seus erros. E a gente vê isso aqui na vida de Abimeleque. Gaal levantou e falou, não, quem é ele e tal. Aí tem um outro aqui, Zebul. Zebul manda mensageiro para falar com Abimeleque e fala para Abimeleque, vem aqui porque o negócio está ficando ruim. E aí pronto. Irmãos, quem se levanta contra o próprio Deus, não precisa nem de ter outra pessoa não. Eles mesmos se confundem, eles mesmos matam-se uns aos outros. Eles mesmos se destroem. Eles mesmos se destroem. Quem se levanta contra aquilo que Deus determinou, quem se levanta contra a igreja, quem se levanta contra o projeto de Deus, quem se levantar contra a sua vida, sabe que ela mesma vai se destruir por si só. Aqui, ó, não precisou ninguém se levantar. Os cidadãos que levantaram Abimeleque foram os mesmos que começaram a falar, não, Abimeleque, quem é Abimeleque? Aí quando Abimeleque vem, eles saem contra para guerrear contra Abimeleque. Aí Abimeleque vence. Eles vão se refugiar. Olha só, era povo de Deus, mas Gideão já tinha morrido. O que eles fizeram? Construíram um templo para Baal-Berite. Um templo. Olha só, irmãos, eles queriam que quem governasse eles fosse Jerubaal, o destruidor de Baal. Mas eles já tinham construído um templo para Baal-Berite. E eles se refugiaram nesse templo. O que Abimeleque fez? Foi lá,
juntou todo mundo num lugar, eles se reuniram tudo lá, ele foi lá, cortou galho, botou lá, incendiou e matou todo mundo asfixiado. Botou fogo na porta desse templo. E depois foi para a cidade vizinha, que provavelmente estava em aliança também com eles. Na cidade vizinha ele foi fazer a mesma coisa, o povo se refugiou numa torre. Só que não tinha como invadir a torre. Ele ia fazer a mesma coisa, ele ia botar fogo. Aí vem uma mulher. Qual era a vergonha? Por ser mulher? Não, porque as mulheres não iam para a guerra. Aí imagina, um general, um rei, cair pelas mãos de uma pessoa que nem é guerreira. A mulher nem era contada. Nem era contada. A mulher foi lá, pegou a pedra. Foi mesmo. E a mulher tinha uma mira certeira. A mulher tinha uma mira certeira. A mulher era um garotinho. A mulher era um garotinho quando criança. Aquela ali devia tacar pedra em passarinho. Ela era muito boa. Lá de cima da torre ela mandou. Bateu na cabeça do camarada, mas uma pedra ficou. Toque! Rachou o crânio. Traumatismo craniano. O cara já caiu já sabendo que ia morrer. Ele falou assim, não, me mata porque eu não quero morrer pela mão de uma mulher, não. O escudeiro dele foi lá e... Não quero que digam. Não quero que digam, que já tinha. Morto. Morto ele foi. Morto por uma mulher. Sabe o que Deus estava querendo mostrar para ele? Olha só. Quando eu tenho que fazer, eu faço. Eu sou Deus. Irmãos, uma pedra. A mulher nervosa, foi lá e tacou. Pode ter certeza, eu botei aqui que a mulher era boa de mira, não era nada. Ela tacou, ela estava apavorada, pegou a pedra e tacou, sei lá como. A pedra foi certinho. Bom! Porque quando Deus quer fazer algo, não existe acaso. Aleluia, glória a Deus. Não existe um... Lembra daquela história da flecha? Atirou a flecha para o ar, aí a flecha entrou exatamente na falha da armadura do camarada. Exatamente na falha da armadura. É por aí. Para Deus não tem acaso. Não há acaso para Deus. Até uma pedra jogada sem direção vai ter direção. Porque Deus está no controle de tudo. Nesse período que a gente está vivendo aí de pós-pandemia, a gente precisa entender que durante muito tempo a gente ficou distante de governo, distante de liderança. E tem gente já achando que não precisa de pastor. Tem muita gente já achando, não preciso de pastor. Mas essa é a consequência das pessoas que abandonam suas igrejas e acham que já podem ficar sem pastor. Cada um vai fazer o que quer. O lema global, você decide, entra no coração das pessoas e ele fala, não, eu faço o que eu quero. Eu faço da maneira que eu quero. E não tem mais ninguém para trazer de volta. Gente, olha só, vamos voltar ao princípio da palavra de Deus. Não tem mais ninguém para fazer isso. E a anarquia toma conta. Que Deus possa mover a nossa história, mudar a nossa história. Que Deus não permita que Abimeleque se levantem. Vão se levantar. Mas que Deus permita que nós não sejamos enganados por eles. Nós não vamos ser enganados. Nós vamos nos manter firmes. Para isso nós precisamos renovar nossa aliança com o nosso Deus. Dizer que Ele sim é Senhor da nossa vida. Ele é o nosso Rei. Ele é o nosso Senhor. Nele nós confiamos. Curva a sua cabeça.